A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra para a tua vida. Se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, e nos diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, com esse versículo aqui, é um versículo que nos estimula a ser santos, a ser separados para Deus. É um versículo que fala de santidade. E quando se fala em santo, a gente não está falando daqueles santos que são feitos por mão de homens. Estamos falando de santos, homens separados para Deus, mulheres separadas para Deus. E separados do que, pastor Jason? Separados deste mundo, separados de tudo aquilo que é do mundo. A Bíblia é clara em dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, eu tenho que me santificar nas minhas palavras. Eu tenho que procurar ter palavras que não possam ser de baixo escalão, mas sim palavras que venham a agradar o coração de Deus. Palavras que eu não venha pecar contra os meus irmãos. Eu tenho que procurar me vestir, santificar as minhas vestes. Aquele que é crente, ele é separado do mundo, e eu creio que a maioria sabe disso. Porque quando passa alguém na rua, você sabe se é crente ou se não é crente. Porque ele é separado do mundo. E a palavra do Senhor vai dizer em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então que essa palavra possa permanecer em nosso coração, que nós possamos não deixamos nos corromper com este mundo, com as concupiscências da carne, com o desejo da nossa própria carne. O desejo da nossa própria carne é que quando está favorável a mim, está bom. E quando não está favorável a mim, não está bom. Só que a palavra de Deus nos diz ao contrário. Ela diz que nós devemos nos santificar em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, na minha carne, eu tenho que matá-la a cada dia, para que eu possa viver no Espírito. E não tem como eu viver no Espírito se eu não cuidar aquilo que eu falo. Não tem como eu viver no Espírito se eu não cuidar o jeito que eu me visto. Se eu falar como um ímpio, eu já não estou tendo a atitude de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Se eu me vestir como um ímpio, eu também não estou tendo a atitude de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Por isso que o cristão tem um tipo de roupa que ele usa, e o mundo tem outro. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, ele nos acusa quando nós colocamos algo que venha desagradar a Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos acusa. Se algum dia nós falarmos algo que nós possamos, que não seja de bom tom, palavra de baixo escalão. O Espírito Santo de Deus nos acusa quando nós fizemos algo que nós sabemos que é errado. Só que hoje em dia está surgindo muitos falsos profetas. Segura que eu vou falar. Segura que eu vou falar. Está surgindo muitos falsos profetas e nós temos que tomar cuidado com eles. Porque eles estão corrompendo muitas pessoas, estão corrompendo com um evangelho raso, com um evangelho de que eu venho do jeito que eu estou, eu fico do jeito que eu estou, eu não preciso de transformação de vida. E esse evangelho não é o evangelho de Deus. De acordo com a palavra de Deus, esse evangelho não é o evangelho de Deus. E guarda aí, porque tu não vai ser julgado pelas minhas palavras. E também não vai ser julgado pelas palavras de outros pastores, seja quem for, doutores, que lhe falarem, mas tu vai ser julgado pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Eu sim tenho peso naquilo que eu falo, mas para mim,
Agora, para você vai ser julgado porque você tem uma Bíblia Sagrada e você deve lê-la, deve ver onde está a igreja que serve ao Senhor, deve ser você, aleluia, o templo do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 12 vai dizer que o nosso corpo é o nosso culto racional a Deus, e que nós devemos limpar a nossa mente das coisas do mundo. Aquilo que é do mundo é do mundo. Tem muita gente que me pergunta: pastor, mas hoje em dia por que as igrejas não acontecem mais o que acontecia antes? Por que já não se vê mais cadeirante andando? Por que já não se vê mais cura? Teve irmão que chegou em mim e falou: mas pastor, não daqui, mas chegou em mim e falou: mas pastor, por que não se vê mais manifestação demoníaca, libertação? Eu disse: olha, eu não sei aonde tu está, mas aqui onde eu estou ainda há essas coisas, aleluia, que o Espírito Santo de Deus faz. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos que guardar a nossa santidade, irmãos, porque na igreja antiga acontecia muito mais isso. Por quê? Porque a igreja guardava a santidade. E agora surgindo vários falsos profetas, e eu e você que guardamos a sã doutrina, eu e você que guardamos a palavra de Deus, eu e você que pregamos a palavra por completo e não distorcemos a palavra como muitos fazem, eu e você que vivemos um evangelho verdadeiro, estamos sendo omissos. Muitos de nós, vamos dizer assim, vamos colocar melhor, muitos de nós estão sendo omissos enquanto almas estão se perdendo com esse evangelho de que tudo pode e de que está tudo certo, sendo que na verdade a minha Bíblia é sagrada e nem a tua vai dizer isso. A minha Bíblia e a tua Bíblia vai mandar nós nos santificar em várias passagens da Bíblia. Eu já li um versículo aqui no final da Bíblia já, para não ter um argumento de jogar em mim dizendo que isso é Velho Testamento, ou que isso é costume da época, porque é muito fácil usar isso. Só que para mim, meu querido, para mim e para ti também, segura aí, a palavra de Deus, ela permanece sendo, aleluia, e vai ser sempre mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, assim dizia já Billy Graham. Então, meus queridos, toma posse dessa palavra, não deixe que o mundo entre dentro do templo do Espírito de Deus. Você é o Espírito de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas corrompendo, pessoas que saem e aquilo já não serve mais para ela, aquela igreja não serve mais para ela, então ela quer corromper o maior número de pessoas, levar junto com ela para esse evangelho aí, que estão pregando o evangelho de que Deus quer só o teu coração. Então nós vamos ter que pegar e rasgar ali, quando João Batista pregava e dizia: se convertam, mudam de vida, larguem seus pecados. Deus não quer só coração não, irmão. Deus quer a gente por corpo, alma e espírito. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e vamos mostrar para esses falsos profetas que estão surgindo aí, que nós temos o amparo da Bíblia Sagrada, e que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se hoje em dia João Batista pregasse nos dias de hoje, ele era taxado como falta de amor, ele ia ser dito como falta de amor. Só que segura aí que eu vou dizer, Jesus Cristo, a pessoa que mais amou, nunca disse eu te amo na Bíblia. O evangelho que era pregado pelos homens de Deus, pelos profetas, não é Jesus te ama, não é. O evangelho que era pregado por eles é: se convertam e mudam de vida. E esse evangelho de que você vem para a igreja e fica do mesmo jeito, isso aí não é um evangelho verdadeiro. O evangelho é um evangelho de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Escuta esse profeta que lhe fala hoje: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Não seja enganado pelo vosso adversário, que chega até vós com palavras macias. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, em nome de Jesus. Vamos mostrar a bandeira do verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. E Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço. Divulga esse vídeo aí e vamos fazer o evangelho verdadeiro crescer na face da terra, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.